Olá, boa noite. Hoje é dia 9 de maio. Todos os anos, no Dia da Europa, comemorado precisamente a 9 de maio, festeja-se a paz e a unidade do continente europeu. A Europa, que luta contra mais um grande desafio, mas que mesmo assim, apesar de valorizar a unidade, não luta unida contra esse mesmo desafio. Boa noite, Helena. Boa noite, Jacinto. Boa noite, Rui. Olá, boa noite. Olá, boa noite, Helena. Boa noite, Pedro. Boa noite também ao Rui. E vamos já aos números, certo? Sim. Epá, isto hoje é logo de caras, tal. É logo. Nós despachamos o relatório oficial e com ênfase no relatório oficial, até porque hoje vamos ter que mais à frente fazer aqui um pequeno parênteses, porque nós temos, aliás, o pequeno parênteses posso fazer já. Os números que nós vamos apresentar é o relatório número 68 de relatório de situação emitido pela Direção-Geral de Saúde, deu origem a um mail com um pedido de esclarecimento que nós enviámos à Sra. Ministra da Saúde, ao Sr. Secretário de Estado da Saúde e à própria Direção-Geral da Saúde, porque dos 138 casos confirmados hoje, 73 são na região de Lisboa e Vale do Tejo. Mas, se formos calculizar um bocadinho mais os números, como nós costumamos sempre calculizar e olhar para a área metropolitana de Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, por si só, tem 182 casos. Portanto, há aqui alguma coisa que não bate certo com os números, pedimos esclarecimentos às entidades oficiais e continuamos à espera de resposta. Portanto, vamos falar dos números que temos, que é o relatório oficial. E o relatório oficial diz que hoje temos 27.406 casos confirmados, são mais 138 que ontem, e isto pode parecer esquizofrénico da minha parte, porque daqui a pouco vou dizer que há mais 182, mas acredito que a culpa não é minha, só estou a olhar para os papéis. E o que significa um aumento de 0,5% em relação ao dia anterior. A lamentar 1.126 óbitos, ou seja, um acréscimo de 12 em relação ao dia anterior, com a taxa de mortalidade a ficar situada nos 4,1%. Casos recuperados há mais 77, um crescimento de 3%, são agora 2.499. No que diz respeito à divisão de casos por faixas etárias, temos a referir novamente um ligeiro crescimento nas faixas etárias acima dos 70 anos. De resto, mantém-se a divisão nas restantes faixas etárias. No que diz respeito à confirmação dos óbitos, houve um decréscimo muito ligeiro nas mortes acima dos 70 anos, mas esse decréscimo não influenciou a taxa de mortalidade. Os óbitos registados, 87,12%, estão acima dos 70 anos, sendo que a taxa de mortalidade acima de 70 anos é de 15%, e estão infectados 6.524 pessoas, acima dos 80, a taxa de mortalidade é de 18%, e estão infectados 4.185. No que diz respeito aos casos clínicos, temos um decréscimo de 2% nos casos internados, são agora 815, e ao contrário daquilo que disse a Sra. Ministra da Saúde, que esqueceu de fazer contas aos que infelizmente morreram, não temos um decréscimo de casos em UCI, temos sim um crescimento de 3%, são agora 120. Vamos aos números locais, e começando por falar da Amadora, como sempre, a Amadora registra mais 6 casos hoje, são agora 428, é um crescimento mais ligeiro do que tem sido nos últimos dias, de 1,4%, o crescimento na área metropolitana de Lisboa foi de 3,3%. Temos também que o número de casos por cada 1.000 habitantes é de 2,36, sendo que na área metropolitana de Lisboa esse número por 1.000 habitantes é de 1,96. A Amadora tem 7,65% dos casos até agora confirmados na área metropolitana de Lisboa. Olhando ainda para os casos por 1.000 habitantes, temos na área metropolitana de Lisboa, em primeiro lugar, com 3,4 casos, em primeiro lugar, enfim, o primeiro dos piores, com 3,4 casos por cada 1.000 habitantes, e a Amadora com 2,36 em segundo lugar. Os novos casos hoje detectados, ou que constam em relatório na área metropolitana de Lisboa, e como eu referi no princípio deste programa, são 182, o que não coincide com aquilo que o relatório oficial transmite, porque o relatório oficial diz que a região de Lisboa e de Vale do Tejo tem apenas 73 casos, portanto só a área metropolitana de Lisboa, a não ser que tenha havido alguma reforma administrativa,
e a área metropolitana de Lisboa tenha saído do território nacional. Pois, isso é uma boa justificação. Pode ser uma justificação. De qualquer das formas, lamentamos que em tempo útil nem a senhora Ministra da Saúde, nem o Sr. Secretário-Geral da Saúde, nem a Direção-Geral da Saúde tenham explicado estas incongruências que nós dimos explicações por mail para os respectivos gabinetes, para percebermos porque é que se diz que a área metropolitana tem 182 casos e a região de Lisboa e Val do Tejo tem apenas 73. Mas para dizer que destes casos, a Amadora tem 6, são 3,2% dos novos casos. A Amadora tem um peso de 1,56% dos casos a nível nacional. Olhando para aquilo que são os casos, para a densidade populacional, e nós olhamos sempre, como sabem, para os 3 municípios com maior densidade populacional, Amadora com 7.500 habitantes por quilómetro quadrado, Odivelas com 6.150 habitantes por quilómetro quadrado e Lisboa com 5.000. Isso significa que a Amadora tem 17,83 casos por quilómetro quadrado, Odivelas 10,12 e Lisboa 17,24. Se aplicássemos este número ao território da Amadora, teríamos que a Amadora teria 414 casos. No caso de utilizarmos o número de Lisboa, utilizando o de Odivelas, teria 243. Para finalizar, olhando só para o gráfico da evolução diária, temos ali a cor de laranja, que é a Amadora, a verde, que é Cascais, a negra não sei qual é, não consigo ver, alguém me ajude? Sintra? Sintra, sim, Sintra. Sintra, exato. Sintra e a roxa que é Odivelas. Não podemos ver que nos últimos dias Cascais também teve aqui um pequeno deslize e um salto qualitativo, ou quantitativo, melhor dizendo, nos números que apresentaram no relatório, e a Amadora tem vindo, na última semana, a crescer de forma mais substancial, exceção feita para as últimas 24 horas. Odivelas, nota-se uma ligeira estabilização ou até mesmo decréscimo nos números. E agora sim, quanto a números, é tudo. Vamos aos seguintes temas. Bem, hoje, como o Pedro disse bem, é o dia da Europa e também nesse âmbito foram algumas figuras da política nacional assinaram um manifesto que pede que a resposta da União Europeia a esta crise causada pela pandemia da Covid-19 que seja mais solidária e mais rápida, até porque tem sido um tema e tem sido um assunto muitas vezes falado na resposta que a União Europeia está a tentar dar a esta crise, que uns pensam que ainda é insuficiente e que está aqui a demorar algum tempo a se tornar realmente efetiva e que as pessoas consigam perceber esse impacto da ajuda da União Europeia. Pessoas como o Marcos Mendes, António José Seguro ou Marisa Matias assinaram este manifesto que surge numa plataforma que se chama Nossa Europa e pede então soluções concretas, rápidas e solidárias da União Europeia a esta crise. E há aqui também uma ressalva importante, que todos eles concordam que a Europa deve ter uma resposta efetiva e não perder tanto tempo com reuniões. Este manifesto refere ainda que há o perigo de alguns países europeus aproveitarem, digamos assim, toda esta situação para reforçarem para os governos reforçarem os seus poderes. E dão alguns exemplos, como o governo polaco e o governo húngaro, que aproveitaram esta crise para reforçar os seus poderes. Portanto, há aqui também alguma preocupação da parte dos políticos europeus, das forças europeias, em haver aqui o aproveitamento de toda esta situação para que os governos se tornem mais duros, digamos assim. E eu achei interessante trazer aqui este manifesto, primeiro porque reúne pessoas de diferentes quadrantes, que nunca é muito fácil reunir tanto pessoas da esquerda como da direita como do centro num só assunto e num só tema, e achei interessante este manifesto acontecer precisamente porque pretende que a Europa tenha uma ação mais efetiva e que vai ser necessária com certeza para que a economia não entre em colapso como há esse receio.
e esperamos que a Europa realmente tenha uma resposta efetiva e que finalmente e que cumpra, digamos assim, o seu papel solidário, que no fundo é também aquilo que se comemora hoje, como disse bem o Pedro. O Dia da Europa é isso, comemora a solidariedade entre os povos e essa harmonia que existe. Atualmente é uma harmonia um pouco estranha, digamos assim, mas esperemos que estas vozes se façam ouvir na União Europeia. Falando em vozes e falando em prosseguir, digamos assim, com a nossa vida, e nos últimos dias, aliás, principalmente ontem falou-se com a questão dos festivais de verão serem cancelados e da realização ou não da festa do Avante. Habilidosos como são os portugueses, nada nos livra de daqui por uns dias termos uma situação deste género, ao ser anunciado o PSD Paredes de Coura, o PS Vilar de Mouros ou até o CDS-PP Sudoeste. Tudo isto porque são festas de âmbito partidário. E essa questão tem uma abertura na leitura, digamos assim, do Primeiro-Ministro para se poderem realizar mediante certas restrições. Sabes que isso deu uma ideia, porque há aí um partido que funciona mais ou menos, eu não vou citar o nome do partido, não vale a pena, funciona mais ou menos em regime de franchising, tem tudo preparado, é só arranjar o candidato e pôr lá a fotografia dele, porque de resto aquilo avança. Podemos utilizar isso perfeitamente, ver como é que funciona o franchising para fazer o Rocky na Amadora. Olha, por exemplo. Era uma boa sugestão, por acaso. Vamos ver ainda o que é que vai acontecer em relação à festa do Avante, não é? Não, creio que vai haver aqui um formulário do modelo. Eu tenho uma opinião muito própria em relação a isto. É que a festa do Avante está a ser aproveitada. Está a ser aproveitada pelos próprios, ou seja, pelo próprio Partido Comunista que quer dar nas vistas e por aqueles que querem criticar. É óbvio que não passa pela cabeça de ninguém que o modelo da festa do Avante dos últimos 44 anos, ou melhor, dos últimos 43 anos, se possa adaptar ao 44º ano. Por uma razão muito simples, porque este ano é um ano atípico. Portanto, é certo que, sendo uma iniciativa partidária e tendo ou querendo-se assinalar essa data, como seguramente, por exemplo, o PSD se calhar não vai fazer a festa do Pontal, fará uma coisa qualquer diferente, fará uma pontinha, para a festa da pontinha. Pois, não é? Assim. Sim. Portanto, que a festa do Avante vai existir, seguramente a festa do Avante vai existir, mas nos módulos completamente diferentes, até porque, entretanto, também, daqui até setembro, ainda muita coisa vai ocorrer. É normal e natural que os outros eventos, pelas suas características essencialmente comerciais, não se possa ter a certeza deles. E, sei lá, vamos falar, por exemplo, de um deles, qualquer, não interessa. Também sim, não quero um desses festivais. O Rock in Rio, por exemplo. Em que é preciso contratar as pessoas, é preciso contratar as empresas, é preciso vender os bilhetes. Uma estrutura partidária diferente. Uma organização. Podem, no limite, em muito pouco tempo, ter a estrutura montada. Portanto, eu acho que essa decisão do que é que vai acontecer em setembro é uma decisão que vai ocorrer muito mais perto da data, na certeza, porém, de que não vai ser, seguramente, aquilo que tem sido nos outros anos. Sim. Até porque as pessoas não são inconscientes. Quer dizer, por muito, e agora perdoem a expressão, fanatismo ideológico possa existir, não há propriamente loucura ideológica, digo eu. Eu acredito que a festa do Avante poderá até ser realizada, mas vão ter que arranjar uma outra forma de o fazer, não nos moldes em que estávamos habituados. E pronto. Desde que se garanta a segurança das pessoas. Só dizer aqui à Ana Pina, que nos pergunta se temos informação dos números recuperados na Amadora. Não. Apenas temos o número de infectados. Não temos acesso a esses números porque não são divulgados pela Direção-Geral de Saúde. Aliás, não temos esses números, não temos os números por freguesia, temos aqueles números que constam do relatório e às vezes com aquelas incongruências, como tivemos aqui a oportunidade já de falar ao longo destes minutos pandémicos. Para
para responder àquilo que diz o João Teixeira, que quer ver o dia 18. Bem, eu diria que nós também estamos, de certa forma, expectantes em relação àquilo que vai ser, não é o dia 18, mas o que vai ser a próxima semana. E até que ponto é que os relatórios que nos vão chegando vão ter aqui alguma influência, desculpem, nas decisões que vão ser tomadas. Eu tenho uma opinião muito pessoal que as decisões estão tomadas. Não vão existir números que vão alterar estas decisões. Aliás, as decisões foram tomadas no momento em que se começou a tentar justificar a taxa de infectados, os R's estavam a subir e estavam a descer. Nós abrimos com o R acima de 1, ele hoje está em 1,04, e o hoje refere-se sempre aos dados da data da infecção, portanto, aquilo que aconteceu nos últimos 15 dias. E, portanto, vai ser, de certa forma, interessante, não exatamente a questão de se ver o que é que vai ser feito, mas sim ver-se o que é que vai ser justificado para se continuar a fazer. Mas, por exemplo, só aqui uma pergunta, porque o João Teixeira até fala nesse aumento do número que está a acontecer na AML, em toda a AML, como temos visto aqui, inclusive na Amadora. A questão aqui é, portanto, o Jacinto acredita que as medidas já foram todas esquematizadas e que serão implementadas independentemente dos números que surgirem a partir de agora, mas podemos estar a falar, como temos estado também aqui a falar dia após dia, que os números que vão ser conhecidos na próxima semana vão refletir estes tais 15 dias, não é? Anteriores foram 15 dias onde as pessoas voltaram a sair, onde há muito mais movimento, portanto, há aqui a probabilidade desses números terem também aqui um crescimento grande. E mesmo assim, acha que as medidas vão ser implementadas na mesma? Eu estou a crer que se chegou, no que diz respeito à economia, ao ponto de não retorno. A decisão está tomada e aquilo que já está planificado, aliás, naquele plano que nós já tivemos a oportunidade de ver das medidas de desconfinamento, vai ser seguido, eventualmente com alguns pequenos ajustes. O que é que aqui também vai acontecer? É que não nos podemos esquecer que, aliás, e já se viu pelo comércio local. O comércio local, tirando o primeiro-ministro que foi às compras, as pessoas não estão a entrar nas lojas. Os restaurantes vão abrir e eu tenho muitas dúvidas que o número de clientes que vão ter sirva para pagar a eletricidade. Pois. Portanto, o abrir-se a economia é de certa forma calar alguns pedidos para que precisamos trabalhar. E depois dizer, lamento, se vocês não estão a fazer dinheiro, não estão a fazer dinheiro, a culpa não é nossa, até já vos deixámos abrir. Exatamente. A questão vai por aí. Porque reparem uma coisa, neste momento o que é que nós temos? Ok, os serviços que abriram podem ter criado mais algum stress em termos de transportes públicos. Pelos vistos, e pelas imagens que temos visto, não é tanto assim. Ou seja, mais ou menos a coisa, tirando alguma situação pontual, tem estado controlada. Com a abertura de dia 18 e da forma como as coisas estão estruturadas, com o desencontro de horários escolares, com os horários laborais, e também com muitas famílias certamente a fazerem um esforço, e disso eu não tenho dúvidas, de que durante este período vamos lá levar as criancinhas à escola, para as aulas do 11º e 12º, e vamos lá buscá-las à escola. Vai-se arranjar a forma de fazer isso, também não é por aí. Portanto, os números vão crescer e as coisas vão continuar a abrir, e isto vai ser, está pedido, está feito. Pronto, vamos ver o que é que vai acontecer entretanto, mas sim, quem sabe, se calhar no final disto tudo, vamos olhar para este programa e dizer, olha, o Jacinto tinha razão, temos que aguardar. Não, mas vamos lá ver uma coisa. Eu tenho sempre razão, nunca me engano, e raramente tenho dúvidas. Tenho ideia que já ouvi isso em qualquer lado. Não sei. Também eu. Uma vaga ideia. Bem, dando continuidade aqui aos nossos temas. Deixa-me só responder, deixa só responder à Ana Pina, para dizer que eu tenho uma opinião completamente diferente da dela, se é que me é permitido.
E explico-lhe porquê. Porque conhecer os números por freguesia não tem obrigatoriamente de causar o pânico. Conhecer os números por freguesia, sobretudo a nível da proteção civil, a nível das autoridades, pode ter uma vantagem muito grande. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de 428 casos, 428 Sim. Na Amadora, e quando temos freguesias que, na sua dimensão ou pela sua população, são maiores do que muitos dos municípios portugueses, aliás, Ovar teve um cordão sanitário e tem menos habitantes do que algumas freguesias da Amadora. Portanto, é importante saber, ou seria importante saber, como é que esta divisão era feita. Porque se nós tivermos, por exemplo, 200 ou 200 e tal casos estão numa só freguesia, se calhar é necessário tomar medidas exclusivamente em relação a essa freguesia e não em relação ao município todo. Porque depois ter 30 ou 40 casos nas outras freguesias, se calhar não é muito importante. É importante, é preciso ter atenção. Mas esta divisão por freguesias, a informação, toda ela, quanto mais esmiuçada for a informação, melhor se pode agir, melhor se pode atuar. Mas, Jacinto, por acaso, aqui o Pedro Rodrigues levanta uma outra questão. Dá o exemplo de um instituto na Alemanha que acabou com os relatórios diários, alegando que o vírus está aí, que devemos viver com ele. Diz ainda que os nossos relatórios são o que são e se não deveriam ter já acabado, porque todos os dias se contradizem. Pedro, a minha opinião concordo consigo. Que é, da forma como os relatórios estão a ser feitos e criando os próprios relatórios mais incertezas do que certezas, não sei até que ponto é que faz sentido. Porque na volta nós estamos aqui a falar, aliás, e hoje o exemplo é flagrante, que estamos a falar de um relatório com um ar muito oficial, dizer que estivemos a analisar um relatório. Eu comecei por dizer, houve 138 casos confirmados no território nacional e um bocadinho mais à frente digo, na área metropolitana de Lisboa tivemos 182 casos novos. Portanto, quem me ouvir no princípio e no fim da análise dos números vai pensar que eu tive a beber alguma coisa estranha ao jantar, porque estou com os copos e não estou a estar no relatório. Os números não são meus, são do relatório. E isto causa mais desconfiança do que segurança. Por norma, vou só completar, Helena, desculpa. Sim, força. Por norma, a DGS tem o hábito, quando há essas informações menos corretas, não lhe vou chamar incorretas agora, mas vou-lhe chamar menos corretas, essas incongruências, tem por hábito substituir o relatório durante o dia. Hoje não o fez. A versão inicial é a versão que lá continua. O relatório de ontem foi corrigido. Ainda ontem, mas foi corrigido. Portanto, não podes dizer, e não se pode dizer que não se perceberam e que não se deram conta, porque pelo menos nós avisámos diretamente para os gabinetes de que os números não batiam certo, se havia alguma explicação para aquilo. Sim. A questão dos números, o bater certo, pode denotar uma de duas coisas. Ou que há mesmo tentativa de camuflar, digamos assim, números, ou então as aulas da telescola, que estão muito na moda, estão a fazer muita falta a alguém. Porque se formos a somar as parcelas todas, não dá nem de perto nem de longe o resultado final que é apresentado. E como inclusivamente nós falámos durante o dia, que reflete 88%, salvo erro, tu disseste, dos dados nacionais. Portanto, ainda faltam mais 12%. Sim. O relatório demográfico apenas tem 88% dos casos confirmados, algo que nós também nunca entendemos. Mas, mesmo assim, se só tem 88% dos casos, e atenção, estamos a falar da área metropolitana de Lisboa. Sim, não fizemos contas ao resto do país. Exatamente. Porque também, da parte que me toca, digamos assim, não é hábito andar a analisar ou a ver com olhos de ver, como se costuma dizer, os dados de outras regiões, nomeadamente, e por exemplo, os da área metropolitana do Porto, que foi onde começou, digamos assim, o boom, a área metropolitana do Porto e depois a restante zona norte. Esses dados não são acompanhados diariamente. Não quer dizer que não olhe para eles, mas não é feita a análise que é feita, por exemplo, em relação à área metropolitana de Lisboa. Portanto, também ninguém nos garante que esta barracada de hoje, chamemos-lhe assim, não tenha acontecido já noutros dias, noutras áreas do país. Pois, isso teríamos que ter estado a avaliar todas as zonas e não foi isso que fizemos. Não, a de hoje foi flagrante, saltava à vista. Sim. Aliás,
Basta olhar só os casos novos em Lisboa e somente só Lisboa e Sintra, temos 72 casos novos. Portanto, se diz que a região de Lisboa e Val do Tejo tem 73, e pá, o resto é tudo borla. O resto é borla. A região de Lisboa e Val do Tejo, que começa aqui na zona de Lisboa e vai até Abrantes. Exato. Exatamente. Bem, eu só queria complementar aqui em relação ao que o Pedro Rodrigues estava a dizer. É certo e sabido que nós vamos ter que conviver com o vírus. Aliás, é isso que temos estado aqui a falar e o Primeiro-Ministro também já o referiu. E com os relatórios da DGS? Não, vamos ver até quando, e é que está a questão. Mas sim, vamos ter que conviver com o vírus. Não sei se essa convivência obrigatoriamente deveria significar o fim dos relatórios. Não me parece que uma coisa não impeça a outra, mas veremos o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Dando aqui o último ponto do nosso programa de hoje, trouxe a notícia de que toda a comunicação social falou hoje que tem que ver com o regresso das missas, das normas que vão ser implementadas, prevê-se 30 de maio, portanto prevê-se a data de 30 de maio para que se volte a celebrar Eucaristias. Algumas das medidas, obviamente, que têm que ver com o uso da máscara, portanto a máscara vai ser obrigatória nas missas, irá existir um maior distanciamento entre as pessoas, portanto as igrejas vão acolher menos fiéis precisamente para garantir esse distanciamento social. Pede-se também aos fiéis que estão ou se sentem doentes para não irem de todo às celebrações. Estas informações têm que estar devidamente escritas e divulgadas em todas as igrejas para que as pessoas saibam o que é que têm que fazer. Os fiéis vão ter que lavar e desinfetar as mãos à entrada da igreja. Portanto, a máscara vai ser obrigatória e só poderá ser retirada no momento da comunhão, se for esse o caso, não é? E no fundo é um bocadinho aqui todas estas regras que temos estado a falar de desinfecção, de distanciamento social, é um bocadinho aqui tudo aplicado também às igrejas, às missas. Veremos como é que as paróquias se vão posicionar em todas estas questões. Eu tenho aqui algumas questões, nomeadamente como é que se vai perceber que só podem entrar, imaginemos, 20 pessoas e não podem entrar 25, estará alguém a avisar as pessoas à entrada? Pronto, vamos ver como é que as paróquias vão implementar isso. É mais um dilema, digamos assim, que vamos ter que eventualmente analisar nos próximos dias, quando saírem desculpa, mais Pedro, informações. deixa-me só dizer à Helena que tem o Rui aqui a dizer para ele chegar para trás. Está muito em cima. Exatamente. Ora, que bem. Ela está tão concentrada que não vai ler as mensagens que tem que não tinha rolado. Não, mas... pronto. Sim, mas a Helena quer chegar mais perto do público e transmitir a imagem o mais próximo possível. Como a coisa se vai processar ou não, e isso que estás a dizer faz sentido, vai ser também, se calhar, tema de análise nos próximos dias, quando houver regras definidas para esse controle, nomeadamente tal como vai acontecer nas praias, como já existem ao de leve nos restaurantes, como vai ser feito o acesso e depois a estadia dentro do restaurante. No entanto, relativamente às missas, salta-me aqui uma coisa que, tendo em conta o passado recente que temos tido, pode transmitir uma falsa sensação de segurança, que é a máscara. Houve alguém no passado que disse isso. Não sei. Olha, Pedro. Será que essa falsa sensação também se vai estender à fé dos fiéis? Não sei, mas aquilo que me parece que vai acabar por acontecer é que a máscara vai acabar por ser... Como é que eu tenho de explicar? As pessoas vão usar máscara para tudo e mais alguma coisa. Aqui, ou seja, antes, que era um assunto que, não é preciso, porque até não faz sentido, não sei o quê, vai-se passar exatamente para o oposto, em que vai ser necessário, e as próprias pessoas vão dar máscara para tudo quanto é sítio para se sentirem mais seguras.
A máscara, quer se quer, não se quer, vai passar a fazer parte cada vez Sim. mais das nossas vidas durante os próximos tempos. Mas não basta só usar, e também já falámos disso várias vezes por aqui. Não faz sentido meter a máscara daqui para baixo, quando se tem o nariz descoberto. Não faz sentido tapar o pescoço. O pescoço, por si só, não fica contagiado, nem contagia ninguém. Indiretamente pode ajudar, se cá viermos com a mão, nomeadamente se tiver barba ou qualquer coisa do género, e o vírus lá tiver, e se levarmos a mão ao nariz ou à boca. Tu estás vacinado. Tu estás vacinado contra os pelos faciais todos. Nós temos aqui falado muito da incapacidade de comunicação de algumas instituições. E eu ontem tive a oportunidade de referir isso mesmo à Câmara Municipal de Oeiras, que eles andaram a publicitar um conjunto de senhoras de 70 e tal e 80 anos que se resolveram juntar para fazer máscaras. E então tiraram fotografias às senhoras com máscaras, exatamente, com máscaras assim. Já é um problema as pessoas usarem as máscaras assim. Mas mais grave ainda é uma instituição como a Câmara Municipal de Oeiras tirar a fotografia. Exatamente. E publicar a fotografia e aplaudir. Exatamente. As senhoras estão a fazer máscaras. Não. O ato delas é de louvar. Quem publicou, quem tirou aquela fotografia que não lhes... Olha, quanto mais não seja, fosse assim, é só para a fotografia. Ponham lá, está pelo lado da lista para a fotografia. Pelo menos. Sim. É que depois a imagem passa para fora. Para quem vê aquilo, isto pode-se usar só tapar o lábio. Eu nessa questão só queria realmente dizer isso, que tenho visto muita gente na rua. É certo que tem a máscara, mas eu acho que posso contar pelos dedos das minhas mãos, o número de pessoas que têm a máscara corretamente colocada. É incrível. E não sei se será por falta de informação, se é porque as pessoas apenas colocam aquilo e acham que já está bom e então não querem saber do resto. É uma coisa simples e básica, que acho que todos nós, sejamos mais inteligentes ou menos inteligentes, havíamos de saber, que quem não sabe devia de saber, que é, se nós respiramos tanto pela boca como pelo nariz, temos essa possibilidade, se o vírus entra dentro do nosso corpo através da respiração, através da inalação de ar, qual é a dúvida? Vamos ver uma coisa. Tens a máscara. Sim, mas é mesmo que não ter. Só para terminar, porque já vou-vos contar uma história que não tem a ver com máscaras, mas tem a ver com o ter alguma coisa e como tem já está tudo bem. Há muitos anos atrás eu trabalhava numa empresa que teve que fazer obras e contratou um fulano para fazer as obras. E o gerente da empresa perguntou-lhe, está bem, então amanhã aqui às X horas, o senhor tem passe? Tenho. E foi à vida dele. No dia seguinte, está lá à espera, o bem chega, e que chega, ele nunca mais chegava. Mete-se no carro, vai à procura dele. Encontra lá perto de casa e pergunta, então você não foi trabalhar? Não, estava à espera que alguém me desse play. Então, mas você não disse que tinha passa? Não, passa eu tenho, não tenho, é seu. Claro. As pessoas máscara têm, não a usam, mas têm máscara. Não é preciso, está lá, pronto. Há uma grande falta de informação, eu acho. Sim. Já não é o primeiro nem o segundo indivíduo com que me cruzo na rua que usa a máscara na cabeça. Exato. Bom, então, com esta minha tentativa falhada de humor, se calhar está na hora de me despedir, não? Sim, vamos despedir. O Pedro hoje despede-se. Então vá. Olha, por mim, até amanhã às 10 cá estaremos para a edição 50 dos Minutos Pandémicos. É verdade, amanhã fazemos aqui o número redondo de programas. E fiquem em casa o máximo que puderem, com segurança, protejam-se e protejam os outros. Até amanhã. Da minha parte, todos nós, ou quase todos nós, vimos as nossas rotinas diárias alteradas, nomeadamente a nível de trabalho. No entanto, há conselhos que são bastante úteis e que, quer sejam em altura de pandemia, quer seja em contexto perfeitamente normalíssimo de trabalho. E hoje deixava-vos um desses conselhos que havemos de levar tanto hoje como amanhã, como havemos de levar sempre, ou havíamos de ter levado sempre para trás e continuar a levar para a frente. Boa noite, até amanhã.
Dados pandémicos.